Fala galera, bom dia! E aí, tudo bem? Galera, é o seguinte, fiz um history ontem, né, perguntando quem sabia usar EMA 8 e EMA 80 e a resposta foi 75% das pessoas não sabiam usar. EMA 8 e EMA 80, galera, a média móvel exponencial de 8 e 80 semanais, eu gosto de utilizar quando eu estou operando Price Action. O que é Price Action? É quando eu estou numa operação que vai durar no mínimo 3 meses. Vou ficar ali de 3 a 6 meses nessa operação. E aí basicamente é o seguinte, se o preço está operando acima das médias 8,80 com o RSI apontado para cima, eu me mantenho comprado nessa operação. Se o preço está abaixo da média 8,80 ou 80 com o RSI apontando para baixo, eu fico vendido nessa operação, pessoal. Então vamos lá, o gráfico está limpo aqui, beleza? Então estamos com o gráfico limpo. Com o gráfico limpo, olhando o gráfico limpo, isso aqui é o gráfico do Bitcoin, gráfico diário do Bitcoin. O preço está num ponto de suporte. Por que ponto de suporte? Porque lá atrás foi resistência, ó, foi resistência aqui, serviu como resistência aqui, serviu como resistência aqui, serviu como resistência aqui, serviu como resistência aqui, por quê? Porque ultrapassou, mas não teve força para continuar, caiu. Então, se a gente for só analisar o gráfico limpo, aqui já seria um bom ponto de compra, caso o preço, hoje ou amanhã, ele rompa 21.900, que é esse candle aqui, penúltimo candle, beleza? Se ele romper, amanhã que seria o ideal. Amanhã ele romper esses 21.900. Porque ele formaria ali um sistema operacional que a gente chama 1, 2, 3 de compra ou 1, 2, 3 de venda. Aqui ele formaria 1, 2, 3 de compra. E aí você poderia entrar numa operação buscando o topo anterior com stop muito curto. Stop em 21.300. Mas hoje a gente vai falar de EMA 8,80. Como que você configura as EMAs? Você vai vir aqui, ó, indicadores. Indicadores. Cliquei ali no indicadores. Pesquisar EMA, média móvel exponencial, aqui é a primeira que aparecer. Média móvel exponencial, pronto. Já coloquei uma média móvel exponencial. Vou colocar a segunda média móvel exponencial. Coloquei duas. Apareceu uma linha aqui, tá vendo? Agora eu vou vir na média móvel, eu vou vir aqui na configurações, que é a engrenagem. O que eu vou fazer? Período. O período está de 9. Eu vou botar o período de 8. Período de 8. Tá vendo aqui? Time frame. Tá gráfico. Você pode colocar semanal. Eu gosto de deixar ele gráfico porque se eu deixo período de 8, fechamento do candle, sempre fechamento do candle, período de 8 no gráfico. Por quê? Se eu operar o gráfico diário, ele vai me dar a média 8 diária. O que é a média 8? Eu esqueci de passar para vocês. Média 8, ela me dá a média dos últimos 8 períodos do preço. Então, se eu estou no gráfico diário e eu estou trabalhando time frame gráfico, a média 8 aqui no gráfico diário, ela vai me dar a média dos últimos 8 dias. A média do preço nos últimos 8 dias. Isso serve para me mostrar se o preço hoje está sendo operado abaixo ou acima dessa média. Beleza? Então essa a gente bota no 8, vamos deixar azul mesmo. A de baixo aqui, vamos lá de novo. Essa aqui a gente vai botar 80 períodos. Ah, quanto maior o período, mais fidelidade tem. Tem gente que opera a média de 200. Olha para onde veio aqui, ó, a média de 80 períodos. Ó. A média de 80 dias, olha onde estava o preço. Então, o preço, galera, o preço ele sempre vai buscar voltar para o ponto das médias. Aqui seria um bom ponto de compra. Já muda tudo. Então, a gente pode ver nos próximos dias o Bitcoin que está a 21.600 vir buscar os 20.200.
Um toque ali para ter um pullback e continuar a alta seria excelente, cara. Média está subindo, a gente pode ter cruzamento das médias. Isso já não seria bom. Cruzamento de média 8 com 80 significa queda. Cruzamento de 8 para cima e 80 para baixo é porrada para cima. Aos poucos a gente vai conversando sobre isso. Só que agora vamos fazer o seguinte, vamos trocar a cor, né? A média 80 está com a mesma cor que a média 8. Então a gente vai vir aqui em estilo, cor. Vou colocar uma cor, vamos colocar amarela. Pronto. Então eu tenho a média 80 de amarelo, média 8 de azul. Show? Tá, beleza. Eu tinha falado com vocês que se o preço no meu Price Action tiver acima da média 8,80 com o RSI apontado para cima, eu estou comprado. Então vamos colocar o RSI aqui. Mesma coisa, vai em indicadores, RSI, índice de força relativa, galera. Índice de força relativa. Já está ali. Aqui, ó o RSI aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte, cadê meu RSI? Show, já veio direitinho, 14. O meu RSI, a média dele é sempre 14. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu levantar o RSI aqui para ficar mais fácil para explicar para vocês. O RSI, galera, ele vai me mostrar como é que está a relação força compradora e vendedora. Basicamente, eu tenho três médias aqui, ó. Aqui em cima, essa primeira linha aqui. Sempre que o índice está próximo de 70 ou acima, significa que o preço, que o ativo está sendo precificado em sobrecompra, ou seja, teoricamente o preço estaria caro para compra. Quando ele está próximo de 30, sobrevenda, significa que ele está abaixo do valor de mercado, tá? Esse é o básico, básico do RSI. Quando eu tenho o meu RSI trabalhando entre 30 e 50, teoricamente eu tenho uma tendência de baixa. Quando ele está trabalhando entre 50 e 70, eu tenho uma tendência de alta. RSI apontando para baixo, preço abaixo da média 80, da média 8, indo buscar a média 80. Nesse momento, eu não faço absolutamente nada, eu não opero. Eu não opero na ponta comprada, eu não opero na ponta vendida, eu aguardo. Por quê? O que pode acontecer? Ou o preço vai vir tocar a média 80, fazer um pullback no RSI para voltar para a região de tendência de alta. E aí, se eu tenho o preço tocando a média 80, RSI apontando para cima, voltando para a linha de 50, e um repique nessa região, aí eu volto a comprar. Eu volto a comprar e volto a operar. Enquanto isso, estou fora. Então, o que você pode fazer? Você pode operar somente RSI ou combinação dos dois. Quando você opera RSI, aqui ó, dia 9 de novembro, beleza? RSI sobrevendido, muito esticado, muito sobrevendido. Ele bateu 25 nessa região, nesse dia. Você entra comprado. Você vai vender quando? Quando ele bater topo. Então, quem operou RSI nesse dia, vamos ver quantos por cento de lucro teve. Vaza. Bateu o RSI sobrevendido, comprou, fez o topo, fez um topo no RSI mais baixo do que o topo anterior, você fechou sua posição aqui. Então vamos trazer até esse topo, até o topo. O topo foi aqui. Você fechou sua posição aqui.
Você ficou 71 dias na operação, teve um lucro de 44%. Beleza? Agora, quando você associa os dois, você entrou aqui, certo? Entrou no RSI sobrevendido. Quando você tem gráfico, o preço cruzando as médias, você vai ter tendência de lateralidade. Então aqui você não ia ganhar absolutamente nada. Você ia ficar comprado só por conta do RSI. Aí você trouxe, fez o cruzamento. Você não venderia aqui. Beleza? Você não vendeu aqui. Por quê? Porque a linha da média 8 e da média 80 estão abaixo do preço e as duas apontando para cima. Você trouxe mais um pouquinho, perdeu a média. Nesse dia aqui perdeu a média. Qual foi o dia? Dia 5 de fevereiro, perde a média 8. Dia 6 se mantém abaixo. Dia 7 tenta romper de novo, não teve força. Você fechou aqui, ó. Você levou mais dias, você fez 3 meses e praticamente o mesmo percentual de lucro, 44,59%, não aumentou em nada. Então, poderia ter fechado aqui no dia 20 de janeiro, só trabalhando o RSI, ou fecharia no dia 8 de fevereiro, trabalhando o RSI mais as EMAs. Beleza? Então, vamos parar por aqui, né? Testem aí, abram o TradingView, vai no indicadores, coloca EMA, aí vai aparecer lá, média móvel exponencial. Você vai clicar 2 vezes na média móvel exponencial, vai vir no canto aqui, engrenagem, uma você vai botar média 8, time frame gráfico e fechamento. Na outra, média 80, time frame gráfico, fechamento. Show? Depois você volta em indicadores, vai colocar RSI. E aí o que você vai fazer? Você vai treinar isso aqui. Essas linhas e o RSI. Puxa lá para trás, ó. Puxa lá para trás. Ó. RSI sobrevendido. Entrei. Vou sair quando? Quando o meu RSI der topo mais baixo do que o topo anterior. Ó. Topo mais baixo do que o topo anterior. Então eu vou entrar aqui. Entrei aqui nesse dia. Topo mais baixo que o topo anterior foi nesse que andou aqui. 40 dias de operação, 33% de lucro. Sempre vai dar certo? Não, galera. Nem sempre vai dar certo. Mas olha aqui. Esse aqui não deu. Quer dizer, você entrou aqui e entraria aqui de novo. Porque ele bateu, deu entrada, não teve força para buscar. Deu nova entrada aqui. Então você tomou o stop nesse dia. Por quê? Porque você vai botar o stop logo abaixo. Você vai botar o stop logo abaixo da sua entrada. Então o seu stop está muito curtinho. Você tomou o stop nesse dia aqui, mas no dia seguinte você entrou novamente. Então você entra aqui. Você não sairia aqui, você sairia aqui embaixo. Ó. Lembra que é sempre um topo, no topo mais baixo do que o topo anterior. Então aqui vai te dar, ó, 8 dias, 8% de lucro só. E aí o próximo já foi aqui, ó. Então você trabalhando assim, você vai operar muito pouco, cara. Só que você vai pegar aí 40%, 50%. Vamos ver em altcoin. Vamos ver se funciona no Ethereum. ETHUSDT. Vamos puxar lá para trás. Oh, olha aqui. Olha o Ethereum, ó. Dia 18 de junho de 2022. Você entrou aqui no dia 18. Entradinha no dia 18 pelo RSI. Você saiu nesse topo aqui. 40 dias de operação, 80% de lucro. Vamos ver qual foi o próximo dia que deu. Só demorou mais, tá vendo? Demorou mais. Te entregou outra operação aqui, ó, nesse dia. Entrou dia 22 de novembro.
Saiu dia 20 de janeiro. 72 dias de operação, 50% de lucro. Então você fez, ó, vamos lá. Você fez uma operação aqui em junho, que te deu 80% de lucro. Depois você fez outra operação em novembro para sair em janeiro, que te deu mais 40, 50% de lucro. Vamos ver. Já esqueci. 50% de lucro. Então você fez duas operações de junho até janeiro, em 6 meses. Uma operação 80% de lucro, outra operação 50% de lucro. Você fez 130% de lucro em 6 meses. Trabalhando só RSI. Só o RSI. Ponta sobrevendida. RSI abaixo de 30. Toma posição comprada. RSI acima de 70. Tu tá de olho. Fez um topo no RSI mais baixo do que o topo anterior, você fecha a sua operação. Simples. Simples assim. Trabalhar gráfico de maneira simples, galera. Duas operações em 6 meses. 130% de lucro. Beleza? Depois a gente vê em outras altcoins para ver se funciona também, galera. Um abração aí. Você não precisa baixar o aplicativo. Entra direto no TradeView pelo Google. Vai ali, conecta seu Gmail ao TradeView, coloca os indicadores que pronto, eles já ficam salvos. E aí vai testando, testa em bolsa, testa em cripto, testa em dólar, vai testando o RSI e o índice relativo de força. EMA e RSI, beleza? Um abração, valeu!